Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Hoje eu trago mais um assunto muito importante, é bastante peculiar ao povo do Eterno, o povo que permeia pelo caminho da verdade. Eu quero falar sobre Bíblia adulterada. Vou apresentar nesse estudo apenas Efésios capítulo 2, versos 8 a 9. Quero falar de um assunto de muita responsabilidade. Bíblia adulterada. Ouvimos falar que há mais de 2.500 erros na tradução da Bíblia Vulgata Latina. A Bíblia em que os portugueses entregaram em nossas mãos. Não creio literalmente em tudo o que os apresentadores de adulterações da Bíblia me disseram como verdade plena, pois os estudiosos que apresentam tais adulterações deixam a desejar. Percebo que não as apresentam como para ajudar a quem não sabe, mas como para desqualificar a religião, usando o espírito faccioso, o que já é também condenado pelo Ruach HaKadosh, o Espírito Santo. Claro que eu os apoio naquilo que defendem com coerência, porém, não estou dizendo que é um erro desqualificar a religião falsa de Constantino, mas usar esse assunto para deturpar a religião é diferente de se usar o assunto com o fim de acolher os filhos de Yahweh que estão dispersos pelo mundo afora. Há muitos exageros de pessoas que deturpam o sistema religioso usando erros de tradução das escrituras, condenando o sistema por ser falso, mas muitos desses ainda estão presos a algumas coisas do sistema. Muitos desses difamadores do sistema falso ainda imergem as pessoas nas águas, continuam acreditando em crendice mitológica como o homem tem uma alma, o crente vai para o céu, celebram suas datas natalícias, continuam na mesma prática católica, comprando presentes nos dias dos namorados, no dia dos pais, no dia das mães, dia das crianças. Então, não é confiável, vindo dessas pessoas, todas as provas de adulterações que eles apresentam. Eu quero apresentar adulterações na Bíblia, mas com coerência e não com suposições. Para o bom leitor da Bíblia, que exerce o senso de justiça, não considera adulteração um erro de tradução cuja intenção foi involuntária. Por exemplo, em um certo texto da Bíblia está escrito que quem falou determinado assunto foi Jeremias. E o tradutor se equivocou e trocou Jeremias por Isaías. Isso não é adulteração, mas é erro de contrassenso involuntário. Dizer que Mateus 9,27 fala de 2 cegos e Marcos 10,51 fala de um só cego, isso não constitui adulteração, mas são erros involuntários, o que nada compromete, aumentando ou diminuindo a confiança na verdade transmitida a nós. Não é desses casos que eu vou falar. Quero falar de erros que comprometem a vida espiritual dos leitores das Escrituras. Por exemplo, trocar o nome do Salvador de Yahshua para Jesus, o nome do Eterno de Yahweh para Jeová, de Yarmiarro para Jeremias, de Yarushalayim para Jerusalém. É desses erros que quero falar. Adulterações que favorecem as intenções dos tradutores, mas nesse estudo eu trago apenas 2 versículos de Efésios capítulo 2, o versos 8 e 9. Texto adulterado pelos tradutores
para dar sentido às suas intenções culturais e religiosas. Leiam comigo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A nossa primeira análise é sobre a palavra graça. Esse termo nunca existiu no hebraico, porque é um vocábulo latino, gratia. Em sua primeira acepção, designa a qualidade ou conjunto de qualidades que fazem agradável à pessoa que as tem. No começo do século XX, costumava-se dizer qual a sua graça, para perguntar como você se chama. Este costume, que ainda hoje se mantém em alguns lugares, vinha da cerimônia de batismo dos católicos, na qual o indivíduo se torna cristão e, segundo a doutrina católica, recebe a graça de Deus. Indo mais fundo no esclarecimento, na Grécia Antiga existiam 3 deusas da fertilidade que eram chamadas pelos gregos de as graças de Zeus: Abigail, Eufrosina e Thalia. Para os gregos, todas as bênçãos que aconteciam nas vidas deles eram atribuídas às graças de Zeus. Como significado específico das graças de Zeus estava no entendimento dos idólatras, que elas transmitiam a eles os favores imerecidos. Os tradutores da Vulgata Latina acharam por bem substituírem os termos hebraicos, por exemplo, bondade e misericórdia, pelo vocábulo graça, pois assim suas intenções pagãs se perpetuariam na Bíblia. Então os romanos inseriram esse termo maldito em alguns textos bíblicos, sendo substituído pela palavra graça. Portanto, nesse texto não havia a frase pela graça sois salvos, mas pela bondade ou misericórdia do Altíssimo. Apesar de o vocábulo ser de origem pagã, apenas substituiu a palavra misericórdia, mas que tem o mesmo sentido de favor. Essa interpretação é um pouco sinistra, mas não há só esse vocábulo pagão nas Escrituras. O que é mais estarrecedor é a troca do sentido do texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 a 9, que ficou totalmente adulterado. Vamos ler novamente o texto? Pela graça sois salvos. Se a graça substituiu a misericórdia, que é o favor imerecido, podemos ver que Paulo jamais falaria isso, já que sabemos que salvação não é pela misericórdia, mas pelas obras. Para quem foi enganado até agora, achando que salvação é a mesma coisa que vida eterna, nem vê o vício da adulteração. Mas para quem sabe, percebe que Paulo jamais diria isso. Paulo, nesse texto, não fala de salvação, mas de vida eterna, pois a vida eterna, sim, é pela misericórdia, ou seja, de graça, podemos assim dizer. Vejam como ele fala aos Romanos 6:23. O presente de graça, ou seja, pela bondade do Altíssimo, é a vida eterna, já que a salvação não é de graça. Por isso, jamais o apóstolo diria, é de graça que sois salvos. Veja lá em Atos capítulo 14, verso 22, olha o que o Paulo fala. Paulo, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Claro que ele se referia à salvação, já que entendemos que somente os salvos entram no reino do Messias, ou seja, o reino de Deus. Quando você lê reino de Deus, reino dos céus, milênio, descanso, repouso, Canaã, Monte Sião, todos são figuras do milênio do Messias. Todas estas palavras são metafóricas e representam o reino do Messias. E para lá só irão os salvos, que são
os remanescentes de Yah. Paulo mostra que salvação é uma coisa e vida eterna é outra, pois a vida eterna é um presente. A salvação é através de muita força, muita luta. Veja o que disse o mestre em Mateus capítulo 11, verso 12. Observe que quando se fala de vida eterna, se fala na misericórdia ou graça. E quando se fala de salvação, fala-se de força e poder. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Se é pela força, já não é de graça. Então o Messias fala de salvação e não de vida eterna. Agora vamos voltar ao Efésios capítulo 2 e versos 8 a 9. E vamos ler como Paulo disse de fato e não como os tradutores deixaram. É pela misericórdia do Pai que tendes a vida eterna. Isso não vem de vós, mas é dom de Yah. E o verso 9 corrobora o que estou dizendo. E isso não vem de vós, a vida eterna, mas vem do alto. Enquanto que a salvação é meritória, é de quem puder mais. Nada de graça, é por obedecer, é por meio de tribulações. É por essa razão que todos os salvos remanescentes morrerão na grande tribulação, pagando o preço, não da vida eterna, porque a vida eterna é um presente do Pai, mas pagando com suas mortes, suas entradas no reino do Messias. Então, amigos, vejam bem, os versos 8 e 9 de Efésios capítulo 2 verdadeiramente deveriam estar assim: pela misericórdia do Pai que tendes a vida eterna, por meio da confiança. Isso não vem de vós, mas é um dom do alto, não vem de nenhum esforço próprio, para que ninguém se glorie, mas vem de Yah. A vida eterna é pela misericórdia do Eterno. Quem quiser falar comigo sobre esse assunto, é só me adicionar no meu Facebook, Ivan Lopes, e eu estou aqui para ajudar.